Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da New Byte, especialmente aqui com o Lucas da Reserva. E o nosso objetivo hoje é comentar um pouco sobre como a tecnologia e uma boa gestão está auxiliando o anfitrião profissional a se destacar no mercado, principalmente aqui em Porto Alegre, né? Que é um mercado diferente da maioria dos lugares aqui de turismo, por exemplo. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, prazer ser recebido aqui. Muito obrigado. Bom, Lucas, a gente queria entender um pouquinho sobre como que... Para tu contar um pouco da história da Reserva, né? De onde que surgiu a ideia da Reserva, por que entrar em lugar por temporada. Eu imagino que muitas empresas até entram nisso por acaso, por conhecer o segmento, por Airbnb. Como que foi a tua história? Então a Reserva, o melhor resumo que eu encontrei até hoje é que nós somos uma imobiliária de Airbnb. Esse nome é esquisito que ele tomou conta, né, do nome do produto, que é o aluguel por temporada. E basicamente a gente faz a gestão, tanto física quanto digital, tudo que acontece dentro do imóvel para rentabilizar o nosso parceiro, né, o proprietário, obviamente atendendo ao nosso morador. Antes de começar um pouco mais, a gente tem a cultura dentro da Reserva de não falar hóspede. Nós não usamos termos hoteleiros porque não somos hotéis. Então são moradores, mas moradores temporários, uma noite, sim. Por uma noite a pessoa tem que se sentir em casa. E isso culturalmente é o nosso propósito diário para fazer acontecer. Então a nossa trajetória, já temos... Por incrível que pareça, acreditem, hoje é aniversário da Reserva. Tá? Que legal, cara. Parabéns. Obrigado. Deixei pra contar isso aqui porque chegando perto... Que legal. Opa, tá bem no mesmo dia, acho que vai bom o momento aqui. A gente começou justamente no final de 2018. E aí todo mundo sabe o que aconteceu no planeta, né? Uhum. Então, tá no DNA da Reserva a gente ter passado por esses problemas, né, grandiosos, assim como veio a enchente no ano passado. A gente ficou com o aeroporto fechado por quase um ano todo. E a porta de entrada do nosso estado. Para o mercado do turismo, isso é uma coisa que afetava muito. Então, a nossa trajetória até aqui foi de ser muito resiliente quanto a esses problemas, superar eles e ver, na verdade, como eles uma oportunidade. A gente se inspira muito no mercado de tecnologia, né, para ver o erro como uma fonte de aprendizado. E aí, obviamente, isso mudou a nossa trajetória até aqui de ser muito tijolo a tijolo, crescendo de acordo com os erros e acertos. E falando um pouquinho de aluguel de temporada em Porto Alegre, pelo menos, a gente tem hoje, a New Byte tem muitos clientes na região Nordeste e outros pontos turísticos, como Gramado, por exemplo, e Porto Alegre já é um centro mais, vamos dizer assim, é uma metrópole, é algo que não é turístico. E como é que é hoje lidar nesse cenário aqui, sendo Reserva e tendo praticamente 200 imóveis já na carteira? Porto Alegre é sim um centro urbano, né? E a gente pode ter outras capitais brasileiras similares a isso, como Curitiba, São Paulo. Rio de Janeiro tem também os seus nuances de centro urbano. Porto Alegre, o maior turismo dele, por incrível que pareça, pouca gente, me surpreende, pouca gente sabe disso, nosso maior turismo é o turismo hospitalar. A gente tem os maiores hospitais de referência do Brasil hoje em Porto Alegre, né? O nosso hospital Moinhos aqui, por exemplo, é considerado o quarto maior hospital da América Latina. Ele pede para Albert Einstein, o israelita, o sírio-libanês, e o de Buenos Aires lá, e depois vem o nosso aqui. Então, tem muitas pessoas que vêm do Brasil inteiro para ficarem em Porto Alegre precisando disso. Obviamente, na sequência, vem o turismo a negócios, e esse sim é muito predominante em várias capitais do Brasil. É um mercado que está em constante crescimento aqui em Porto Alegre. A gente teve a expansão da pista do aeroporto, por exemplo, que permitiu que aviões de maior alcance pudessem vir a Porto Alegre. Toda a estrutura aqui do próprio Instituto Caldeira, para mim, veio a influenciar muito nisso. Mas não somente isso, todo o estado está se voltando muito agora para o turismo a negócios. A Reserva vem acompanhando muito isso até pelo formato do produto que a gente vende. A gente não trabalha muitas vezes com apartamentos de 4, 5 quartos, não, são estúdios voltados para uma estadia de um hóspede, né, de um morador corporativo, como a gente gosta de chamar. Eu mesmo já fui esse morador. Já testei a Reserva na prática, fui lá, me hospedei e realmente é isso. Eu acho que faz muito sentido mesmo, porque, inclusive para eventos, né? Perfeito. Foi pro South Summit, né? Exatamente, South Summit. Isso aí. Me recordo bem. Até testou no seu site, lembra? Para dar algumas opiniões lá como foi. Exato. E é exatamente esse feedback, que é o que também a New Byte conta com os clientes, né? A gente, enfim, brinquei lá que eu ia testar a operação dele, mas acho que eu tava indo, sem querer, eu achei a reserva, achei uma reserva no Airbnb da Reserva. Sim, perfeito. E eu fechei e eu olhei, caramba, é ele, nosso cliente, muito bom. Acabamos de virar cliente depois disso. Exatamente, muito bom. Bom, Lucas, e como é que a Porto Alegre tem se destacado em relação ao turismo de negócio aqui na região?
O turismo de negócios, ele, como eu disse, está numa constante de crescimento. E a gente pode observar muito claramente o maior pico da história do Airbnb em Porto Alegre. Ele foi em junho desse ano. Claro que foi somado com alguns eventos, foi com maratona, acho que show de despedida do Jorge Mateus, no Beira-Rio, mas nós tivemos um concurso e um congresso de alto impacto aqui. O segundo maior foi em 2018, por incrível que pareça. Foi um congresso de cardiologia junto com o show da Sandy Júnior. Então, sempre tem algo relacionado ao turismo de negócios que faz com que esse hóspede corporativo ele aqueça muito o nosso mercado. Mas não somente isso. A gente vê muito, por exemplo, uma empresa que tem um setor de RH precisa que o seu representante comercial, que é uma empresa que é do Rio de Janeiro, venha a Porto Alegre. Eles entram em contato diretamente conosco para fazer uma estadia regular dessa pessoa, que ela vai ter que vir quinzenalmente para Porto Alegre para poder fazer uma reunião de equipe ou uma estratégia de negócios com seus vendedores locais aqui. Então a gente vê como uma constante de crescimento até pela expansão dos negócios no Brasil como um todo, né? A gente está diretamente afetado positivamente por essa economia. O perfil do Booking é mais de negócio? O perfil do Booking, ele é uma pessoa que reserva de mais longa distância. Tá? Ele tem sim uma certa predominância para turismo de negócio, sim. É claro que a gente vê também, ele reserva com muita distância e não comunica muito dos seus planos, chegando perto da chegada da pessoa, que a gente começa a interagir mais com ela interage mais conosco. Para explicar um pouco, a gente vê assim, que tem muito essa relação de turismo a negócios. Eventualmente até, o Arthur reservou para o João ficar no apartamento. Na Booking a gente só consegue falar com o Arthur e não consegue acessar o João. E até para isso a Newbyte acabou nos dando uma facilidade de a gente poder conversar com essa pessoa. Esse João qual é o teu documento, precisamos te cadastrar e chamar no WhatsApp. Chamar no WhatsApp para conversar e tudo mais. Perfeito. Isso é uma constante que tem sim pela Booking, que o Airbnb nos dá um pouco mais direcionado. É o Arthur, mas é o João. Entendi. Na Booking não tem essa facilidade. Vocês têm algo relacionado também à questão do trabalho mais remoto, que aconteceu, por exemplo, na própria pandemia, né? A gente estava ouvindo isso hoje de manhã, sobre as empresas que surgiram no pico da pandemia e como isso mudou. Você mesmo já estava falando, estava vendo. Como eu disse, se a gente está de aniversário hoje e começou na véspera, na porta de entrada de uma pandemia, acho que a gente pode dizer que começou dentro dela, né? Toda grande crise pode ser uma grande oportunidade. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu pra gente. Na época da pandemia, o Airbnb liberou que fizesse cancelamento com reembolso total. A gente perdeu nossa receita toda em 48 horas. A gente foi a zero, 48 horas. E ali eu pensei, a pandemia afetou todo mundo, é claro, mas a gente foi atingido no peito, né? Não tem o que fazer, vou fechar, e é isso. Mas estudei, a gente estudou muito, escutamos Brian Chesky, lá o CEO do Airbnb, quais são as tendências de viagem, e a gente viu muito. Na época ele dizia que vão acontecer viagens de carro no raio de até 500 km. O que a gente fez como estratégia na época? Toda uma engenharia de calendário, reduzimos o preço das diárias, obviamente, mas a gente botou pacotes para estadias de longa duração. E eu forcei na época, eu botei o mínimo 7 noites. Se estava ruim na época com o mínimo menor, a gente piorou mais ainda, o mínimo 7 noites. Eu lembro que deu umas 48 horas, a primeira estadia foi de 64 noites. Disparado recorde na época, né? A gente tinha de 5, 7 no máximo. E ali foi uma tendência para a época, durante toda a período da pandemia, as pessoas que queriam morar temporariamente. Que interessante. Por isso a gente surgiu culturalmente o nome de moradores da reserva. Então foi na pandemia que a gente aprendeu muito sobre esse tipo de modelo. Então sim, o nômade digital, ele existe, né, tá ali com uma certa frequência. O que a gente vê do turismo de negócios, desse hóspede, desse morador corporativo, é que ele é muito exigente com a praticidade. Então ele vai chegar com um voo de Congonhas para Porto Alegre 10 da noite com a sua mala, ele vai chegar no apartamento, ele vai criar um banho quente. Primeiro ele vai querer chegar na frente do edifício só com reconhecimento facial entrar. Ele não quer perder tempo se identificando, coisas do tipo. Vai fazer uma conexão Wi-Fi porque tem que ligar para sua esposa ou conversar com o seu chefe, que já chegou, tá tudo bem, preparar a reunião de amanhã, tem que estar com uma boa velocidade. Ele quer muita praticidade, ele não quer ter que estar na hora pedindo um rolo de papel higiênico, que seja. Ele vai realmente ser muito prático. Então, atender esse público exigente e imediatista é um perfil que mudou muito desse hóspede corporativo de uns tempos para cá. A gente percebeu nitidamente essa mudança, tanto que o próprio mercado imobiliário da construção civil, ele vem muito voltado para isso. A gente vê muita tendência nessas principais construtoras aqui de Porto Alegre fazerem produtos voltados para esse nicho. Os estúdios,
com possibilidade de portarias 24 horas. É muito bem pensado. Né? O micromarket para a pessoa poder acessar o mercadinho ali no edifício mesmo. Então tudo muito prático, com fechaduras digitais para acessar os locais. Sim. A gente percebe muito nitidamente essa mudança para o mercado do morador corporativo nesses aspectos. E com ambiente de lazer, assim, né? Normalmente um quarto mais reduzido, mas com ambiente de academia legal, lugar para ficar, uma piscina, uma vista, lugar para trabalhar fora do apartamento em si, né? Então sim, se explorou muito mais as áreas comuns dos edifícios. Piscina, coworking, co-living, micromarket, academia, indispensável, lavanderias. O próprio salão de festa a gente vê que ainda existe muito, mas é uma tendência que talvez possa cair um pouco. Pelo menos para o nosso mercado de aluguel por temporada, ele nem sempre tem todo esse destaque que tinha para os edifícios residenciais tradicionais. E, Lucas, o que tem chamado a atenção da Reserva em relação à profissionalização dos anfitriões profissionais aqui na região? Perfeito. Às vezes eu brinco assim, cada semana eu descubro uma empresa nova, né? Eu tenho um logotipo lá no Airbnb que eu nunca tinha visto. Já tem 30 unidades lá que eles estão cuidando. A gente meio que, enfim, 8 anos já, normal, eu posso me considerar que a gente estava na vanguarda, né, dessa profissionalização de quando ela foi surgindo. Hoje a gente tem algumas empresas que estão mais à frente em número de imóveis, muitas vezes, a predominância do mercado. Mas a gente vê que tanto os menores que vêm surgindo, e é bom que isso aconteça, a competição exalta a qualidade do mercado como um todo, que eles conseguem manter um nível de excelência em atendimento, em qualidade, não só para o morador, também quanto para o proprietário, a gente ouve dos dois lados, e mesmo nível, né, padrão. Obviamente, à medida que vão escalando, eles precisam adotar ferramentas de tecnologia para poder otimizar o trabalho deles. Não há como fugir disso. Então, obviamente, lá com seus 30 unidades que eles possuem, conseguem manter o mesmo nível de atendimento, também pelo tamanho que a empresa deles tem. O que a gente percebe realmente é que a profissionalização desse mercado é uma tendência natural. O próprio proprietário que antes começava, ele não, deixa aqui, eu vou cuidar do apartamento eu mesmo, vou comprar, vou tirar minhas fotos com o celular aqui de qualquer jeito, não está dando mais. Isso muito por conta dos próprios canais como Airbnb, Booking, né? O juiz do jogo é o algoritmo e ele determina pela avaliação desses moradores temporários que são cada vez mais exigentes de que não dá para atuar um pouco de maneira amadora. Não dá para deixar para responder no dia seguinte as coisas, não dá para não ter um speed test do Wi-Fi, fora outras tantas coisas que a gente precisa ter nesse mercado. Então sim, a profissionalização é um caminho natural, principalmente em centros urbanos, como Porto Alegre, para que a gente consiga atender ainda mais esse morador temporário que cada vez é mais exigente. Bom, e linkada à profissionalização do mercado, dos anfitriões, também a gente linka com a tecnologia, hein? Como é que ela está auxiliando ali tanto o hóspede na sua experiência, também proprietários, né, que também usufruem disso, mas também vocês como anfitriões, né? Como que estão utilizando a tecnologia hoje na operação? Sim. A gente tem reuniões da nossa equipe e uma das diretrizes que a gente tem são 2 pilares, são 2 faces que a empresa tem. Nossa base é tecnologia, a gente é vendido por canais digitais, não há outra maneira, não existe mais atendimento de balcão, estou assinando um contrato e parabéns, é um contrato de aluguel temporário. Mas a gente lida com imóveis de verdade, né? Não são imóveis virtuais, são anúncios virtuais de imóveis de verdade. É natural que em todo esse processo digital a gente tem os canais que dão as diretrizes de como as coisas devem acontecer. Tem que sim limpar bem, não pode ficar um fio de cabelo no box do chuveiro, porque a avaliação vai impactar o algoritmo que vai jogar teu anúncio para trás. A gente tem que alugar por diárias menores do apartamento, por causa do fio de cabelo. Então, é natural que em todo esse processo a gente precisa ter a tecnologia como ferramenta aliada constantemente ao nosso lado. Então, se por exemplo, quebrou um copo no apartamento, é natural, copo, taça de vinho, essas coisas quebram. Como é que a gente vai lidar com essa esteira de processos para que um copo volte para o lugar? Parece muito simples, mas são centenas de copos. Então, precisamos das ferramentas digitais para conseguir auxiliar nisso. Não somente isso, a gente tem uma questão de comunicação, né? O Omnichannel hoje é uma constante da Reserva também. E a gente vai ter lá o morador do Airbnb, o da Booking, o do Instagram que chegou, do WhatsApp, indicação, de todo tipo chegam pessoas. Comunicação é presente em nossa atividade diária, não há como fugir disso. A gente tem que se comunicar, as pessoas precisam saber constantemente da gente as informações. Hoje, muito na geração do imediatismo, né?
Lucas, 8 da noite, onde é que tem uma padaria aqui perto que eu quero comprar um pãozinho para tomar um café amanhã de manhã? Eu não posso deixar para responder de manhã porque ele já vai ter tomado o café dele em algum lugar. Então, eu preciso realmente ter as ferramentas de comunicação exatas para poder atender a qualidade e merecer lá 5 estrelas que eu preciso dessa pessoa no final da estadia dela. Bom, então como é que, falando nessa controle dos copos aí, que são centenas de copos, como é que vocês fazem esse controle? Lá na planilha do Excel? Como é que é isso ainda? Chega a correr uma lágrima quando eu falo em planilha. É natural, não tem como fugir de planilhas, né? Sempre vai ter algo meio personalizado do que a planilha, eu vou amarrar ali na frente. Mas sim, a gente precisa muito de ferramenta operacional. Tá? Não é, obviamente existem as ferramentas comerciais, a gente faz prospecção de proprietários, estratégias de marketing, né, quanto à questão do ROI, investimento, mas o dinheiro está na operação muitas vezes. Na verdade, o cliente nosso não é o proprietário, é o morador. Se o conselho de cliente é quem bota o dinheiro para dentro da casa, então o nosso cliente é o morador. E a gente tem que fazer tudo para a operação de atender o morador. Então, obviamente, são as ferramentas de operação são essenciais para isso. A gente ter lá uma sinalização, um ticket de trabalho, né, de precisa botar o copo no lugar. Mas, obviamente, ferramentas de comunicação são indispensáveis, aqui, ao meu ver. A gente está vendo muita questão de ferramentas de integração. Não há, muitas vezes, como um único sistema atender a toda... Não existe mais aquela ferramenta universal. Eu tenho um único sistema que faz tudo para toda empresa. Não. Eu tenho outra ferramenta para outro propósito, eu tenho essa aqui para esse propósito. E a gente está vendo muitas ferramentas de integração entre elas, como meio necessário. Então temos o exemplo lá, a Stace, né, que tá, se a gente puder botar eles aqui no meio da nossa relação. É o que nos liga, né? É uma ferramenta integradora, né, dessa parte de comunicação. A gente, no mercado do aluguel por temporada, o gerenciador de canais é fundamental, não há como fugir disso. Naturalmente, quando a gente vai atuar com Airbnb, Booking, Decolar, Expedia, a gente não pode ter um overbooking acontecendo. A Stays lá vai ser necessária para garantir que isso aconteça. Só que ao mesmo tempo que a gente começa a ter multicanais, a gente tem uma ferramenta de comunicação em cada um deles. E a gente tem daí o WhatsApp, temos o Instagram, e aí vem como uma ferramenta de comunicação, como é o caso da New Byte, que é um ponto-chave também para a gente conseguir fazer essa expansão e estar em todos os canais ao mesmo tempo. Então eu diria realmente esses pontos. Ferramentas de operação, de gestão de processos, gestão de tarefas, ferramentas de comunicação, ferramentas de integração e ferramentas comerciais, marketing, leads, enfim, CRMs como um todo. Acho que seriam as principais, um hub de tecnologia que a gente tem que atuar. Eu vejo que tem dois focos, né? Tu falou que o cliente é o hóspede, ali que está gerando receita. Mas também a gente tem, por outro lado, todo o mercado de também vender pro proprietário. Então, e isso tem que ser uma balança, porque assim, eu vejo várias empresas com volume super alto de imóveis, crescendo a operação para os lados, então está crescendo verticalmente, no sentido de que ela está aumentando o custo. E tu fala hoje um ponto importante que é focar no hóspede, porque talvez experiência para ele, talvez outros tipos de coisas que talvez no mercado aqui também é possível a gente trabalhar em cima disso. Então, como é que vocês equilibram essa balança hoje? Às vezes eu faço a pergunta, até vou fazer agora aqui com a gente, improvisado. O que nós da Reserva vendemos? Ninguém nunca conseguiu me responder essa pergunta, mas vamos lá. O que nós vendemos, nós da Reserva, empresas de aluguel por temporada? O que a gente vende? Sabe me dar uma resposta? Cara, vocês têm dois produtos. Vocês vendem rentabilidade maior para o imóvel proprietário e vendem estadia, uma estadia, na verdade, profissional de curta temporada. Eu acho que vocês têm, na verdade, dois produtos. E aí eu dou duas frentes complexas, assim como a gente. Né? A gente tem o software também. O logotipo ele representa um pouco isso, tá? Nós vendemos diárias de um calendário. As moradias, tá, são que dão valor para essas diárias. Mas o que nós vendemos são diárias de um calendário. E esse é um produto perecível, né? Até que inventem uma máquina do tempo, se não alugar o dia de hoje, ele saiu por R$0. A gente precisa dar valor a esse calendário. Mas o que nós vendemos são diárias de um calendário. Ou seja, a gente vende um tempo. Quando a gente tem esses pontinhos aqui, eles são o meu estoque.
Se eu tenho muito estoque parado, eu tenho muito estoque que vai estragar, é perecível. A gente vê, sim, empresas que aumentaram muito o seu estoque. E aí chega para nós, proprietários, dizendo, não estou rentabilizando muito com a empresa X, Y, Z. A gente vê, assim, uma gigante que expandiu muito e não soube como ocupar seu estoque. Ao mesmo tempo, a gente pode ter um trava de estoque, que é ter poucos proprietários, poucas unidades, e a nossa marca cresceu, se reforçou muito em relação ao morador temporário, ao hóspede, e precisamos de mais estoque. O estoque está saindo muito, né? Estamos vendendo tudo. Essa relação a gente tem que ter muito controlada. Se aumentar muito, o número de imóveis não é um parâmetro de grandeza. Tá? Pelo contrário, isso pode te trazer problemas depois. O que a gente tem que trazer, sim, é rentabilidade para os nossos proprietários, mas, obviamente, qualidade para os nossos moradores. Se perguntar quem eu devo atender melhor, espero que não saia polêmica isso, tá? Não leva ao pé da letra. Mas quem tem que ser atendido é o morador. Ele é o nosso gerador de receita. Se eu atendo ele, meu proprietário está rentabilizado, está tudo certo. A gente tem que voltar as energias para o morador sempre, tá? Reforçando, hóspede, morador, né? Esse morador, ele tem que ser bem atendido para deixar a avaliação dele 5 estrelas, para que o algoritmo possa impulsionar o meu anúncio, para que o meu proprietário possa bem ser rentabilizado e, obviamente, os nossos capitais também atingem suas metas. Então, conceitualmente, o cliente é quem bota dinheiro na casa para comprar um produto ou serviço, este é o morador. O proprietário está numa relação de sócio conosco. Ele entra com o produto, a gente entra com o serviço. Mas se o produto não tem a qualidade exigida pelo mercado, que é o morador, às vezes você não tem serviço que ajude. A gente precisa trazer o proprietário para essa responsabilidade também. Ele precisa fazer móveis de qualidade, ter bons equipamentos dentro do imóvel. O fator estético é fundamental, é um dos fatores que mais influencia no desempenho financeiro de um imóvel, de um anúncio digital. Então a gente traz o proprietário junto para a responsabilidade de performar bem. E falando do proprietário, tu acha que a tecnologia hoje para o proprietário é um argumento também de venda de vocês? Vocês te convencerem o proprietário a estarem com a reserva? Com certeza absoluta. A gente tem uma inovação de ter um produto, um hub de tecnologia, que a gente oferece ao proprietário para dar um boost na performance do anúncio dele. É natural que ele veja essa percepção como algo necessário. Se eu disser para o meu proprietário, nós somos a única empresa de Porto Alegre que temos uma IA de atendimento 24/7. Por que isso? Porque o morador vai precisar disso, ele precisa desse atendimento, ele vai deixar boas avaliações, isso vai nos permitir cobrar diárias superiores para que tu possa rentabilizar. É natural eu trazer para o proprietário a percepção de que isso é um valor de mercado e a Reserva ser uma empresa que investe muito em tecnologia, ela é reconhecida pelo proprietário, sim, como algo que beneficia ele depois. Bom, a New Byte hoje está no meio de campo entre essa polêmica entre atender no Airbnb, por exemplo, e garantir um air cover, né, e ir para reservas diretas. Eu sei que vocês passaram por isso até recentemente. E como que é a experiência de vocês? Como que vocês estão lidando com essa questão aí de usar o WhatsApp para atendimento? Assim, o WhatsApp é a maior ferramenta de comunicação do mundo. Estou errado? Estou certo, né? Exato. Não tem como fugir disso, obviamente. Seria contraprodutivo demais não ir para esse mercado. O que tem que se cuidar muito são alguns aspectos fundamentais. É natural, a gente precisa ter um atendimento 24/7. Então a automatização é um caminho natural para conseguir se atender. Tá? Senão a gente perde eficiência, SLA, o tempo de resposta. Precisa ter realmente. Mas tem que ser aqueles 80% robotizado e 20% humanizado. A pessoa quer se sentir bem atendida. Ela quer sentir que ela está sendo tratada especialmente. Qualquer cliente, nós somos clientes todos os dias, a gente acorda sendo cliente. A gente gosta de se sentir bem atendido pelo serviço ou produto que a gente compra. Então, o robotizado não tem problema ela perceber que existe um atendimento robotizado, desde que ela seja bem atendida. Então, eu diria que a polêmica, ela pode ser descartada. Ela tem que ser bem utilizada. A gente tem que explorar a tal da polêmica sobre a utilização de WhatsApp a favor, né, positivamente. Sim, temos que robotizar o atendimento de WhatsApp. Temos que atender 24/7. Quando a pessoa precisa de um atendimento de madrugada, e acontece, ela precisa ter algum recurso à mão, né, se não haja um ser humano que possa atender. Até eu vou falar um exemplo que acontece eventualmente. A gente tinha lá um morador temporário nosso, pessoa muito comunicativa,
né? Semanas antes já tinha mandado a documentação, perguntava as dúvidas, sabia tudo. Aquela pessoa que não vai dar nada errado, né? Porque ela se programa bem, se planeja, se comunica. Ela chegou 11 da noite com seu veículo, se identificou na portaria, tudo certo. Subiu com 2 malas, mas ele tinha mais malas no carro. Ele subiu, deixou as malas lá, foi descer para pegar as outras. Só que ele deixou o celular dentro do apartamento. E a senha da fechadura eletrônica ele não tinha decorado ainda. A senha estava no celular dele. Então ele todo planejado. Na hora de subir de novo, e a minha senha? Quem é que ajuda ele se ele não tem com quem falar? Né? Então é prova de que o atendimento humanizado ainda precisa existir. A gente tinha parceria lá com a portaria, né? A gente é muito próximo das portarias, então a informação chegou até nós e a gente resolveu. Mas prova de que o ser humano ainda precisa resolver algumas situações. Sim. Então é natural que haja necessidade de robotizar o atendimento. Não tem problema que o cliente perceba isso, né? Que ele dá um oi e vê que é o bot respondendo ali no início, mas que ele tenha as informações bem respondidas e que ele sinta que teve um toque humano junto nisso. Então eu diria que 80% robotizado e 20% bem humanizado. A pessoa se sente diferencialmente atendida. Acho que a gente tem um bom parâmetro nesse sentido, nessa polêmica. Não, e descartar ela. Na verdade, a polêmica ela tem que ser bem utilizada, né? Positivamente a nosso favor. Sim. E pensando até em relação ao que é humanizado, né? Será que é humanizado eu ter alguém trabalhando 24 horas para atender e responder uma senha que estava errada, por exemplo? Às vezes uma senha de Wi-Fi que está escrita, a pessoa não leu, né? Então, e o que é humanizado, né? Tem esse tipo de questão que o pessoal levanta também, né? Humanizado não é uma pessoa mandando áudio ali. Né? Tá? Ela pode mandar um áudio de mau conteúdo. Então, sim, fez diferença humanizado só porque é humano? Não. né? Humanizado é realmente humanizar o atendimento robotizado. Eu vou dar um exemplo disso que a gente aprendeu com o ChatGPT esses dias. A gente estava falando de treinamento sobre atendimentos e tudo mais. E vocês devem ver que a gente faz uma pergunta para o ChatGPT, ele nunca te responde somente com a resposta. Ele já te pergunta, quer que eu elabore isso de uma maneira diferente, na hora para você? Ele sempre vai responder com, é isso ou tu precisa de mais alguma coisa? Poxa, o ChatGPT é humanizado. Porque ele aprendeu a conversar com os seres humanos, obviamente ele foi alimentado, programado para isso. Mas a gente entendeu que humanizar o atendimento neste recurso em específico era responder a pergunta, onde é que fica a lavanderia do edifício? Fica no térreo. Não, fica no térreo. Você quer lavar suas roupas no horário especial? Porque daí não sei o quê. Sabe? Humaniza o atendimento. Não às vezes a gente tem o atendimento humano, robotizado. Sim. Então acho que é muito nisso. Humanizar o atendimento não é o que o humano tem que atender. É que realmente seja muito bem elaborado, muito bem compreendido, aprofundado a comunicação com esse morador, com esse cliente que está ali do outro lado. E falando sobre o WhatsApp em si, tu acredita que já percebeu talvez alguma mudança na prática que estar comunicando pelo WhatsApp gerou reservas diretas para vocês ou ainda não? Com certeza. Na verdade, o cliente de recompra, a predominância dele é o WhatsApp. Se a pessoa chegou pelo WhatsApp, tá? Vamos dizer, digamos, ela chegou pelo Airbnb, tá? E obviamente ele viu o logotipo da reserva lá, ali ele já vai estabelecer uma comunicação conosco diretamente. Talvez buscar um site de vocês? Exatamente. Outro no site vê o WhatsApp nosso, lá, tá, é natural, né? Ele próprio nos busca. Esse cliente de recompra, ele já viu através de uma ferramenta de WhatsApp. Inclusive, teve uma experiência muito boa da Newbat esses dias que o sistema lembrou desse morador. Ele tinha ficado conosco, vindo por uma estadia direta, né, e vindo para o WhatsApp. Ele veio falar de novo conosco por uma segunda estadia, aí a Newbat lembrou dele. Sim. Oi, fulano, vou te ver aqui de novo, né? A gente pode reservar aí as datas, então ele já tinha um histórico dele. Até canaliza muito com esse assunto do humanizado, né? Então já tinha um histórico de que ele chamava Antônio lá. Quando ele falou de novo com a gente para ficar conosco uma segunda vez, chamaram de Antônio, já sabiam que era o Antônio ali, porque tinha o número de telefone dele. Perfeito. Então, sim, a gente já surte efeitos as estadias diretamente por WhatsApp, como um canal de venda, não somente uma ferramenta de comunicação. Chegando na finaleira aqui, né? Qual que é a tua visão para 2026, né? Quais são as tendências, tecnologia, o mercado, o que tu vê para esse próximo ano? Perfeito. Acho que, resumindo assim em poucas palavras, tecnologia, definitivamente, né? Principalmente com a tendência de IA. Acho
que a gente tem que saber como integrar IA em diversas frentes do nosso mercado, mas a tecnologia definitivamente é um ponto. Hoje a gente vê os canais, principalmente o Airbnb, ele está banindo anúncios que não atendem um padrão de qualidade. Se a nota dele está ruim, não consigo recuperar, anuncia lá. Está removido, não tem mais volta. Então, atendimento, qualidade e experiência, que obviamente estão ligados com a tecnologia. Mas eu diria que esses dois aspectos, tecnologia e qualidade e experiência no atendimento ao cliente. Ótimo, perfeito. E na tua visão, né? Eu trago a minha também aqui, mas no lado da reserva, né? Como é que a gente pode também se ajudar, né? O que tu espera, eu acho, da New Byte para um futuro e como é que a gente pode estar cada vez mais ajudando aí vocês a expandir a operação, né? Trabalhar de forma mais eficiente, enxuta, né? E conseguir ter mais reservas, enfim. Como é que tu vê essa parceria aí de longo prazo? Eu não quero dar jus ao estereótipo do gaúcho barrista, mas são duas empresas gaúchas aqui, né? Sim. Naturalmente, essa aproximação física nos traz aí algumas conotações importantes. Eu vejo a New Byte como no centro da nossa estratégia de crescimento. Eu acho, inclusive, a gente se conheceu bem mais lá no início da New Byte, né? Sim. E existe um potencial enorme para a New Byte crescer. Naturalmente, a gente vê que vocês conseguiram se integrar muito bem no nosso mercado, tanto foi por isso o crescimento que vocês estão tendo para diversos estados, com os maiores players do mercado. Então, eu vejo necessário o produto da New Byte, como, na verdade, nem necessário, imprescindível para o mercado esse produto da New Byte, mas eu vejo muito mais do que o N-Chat aí para vocês. É o N alguma coisa? O N-Fi, o N-Check, o N-Data, N-Data talvez, o N-Data, N-Pricing, vamos indo lá, né? Então, eu vejo assim como fundamental o produto que a New Byte nos oferece, mas a própria vocação da New Byte para o nosso mercado, eu acho que ela veio para ficar e tem muito para explorar aí para frente. Perfeito. Muito obrigado, fico muito contente com esse feedback, Lucas. E a New Byte, a gente tem, até para esse ano ainda, muita coisa para sair, muita coisa legal, inclusive em relação a IA e humanizado. Uma das coisas que a gente percebeu e que queremos fazer logo em breve, é spoiler para ti, tá? A gente vai ter aí um feedback loop dentro da nossa IA e ela vai se alimentar automaticamente. Pô, me bota lá como Zebeto. Bota lá que a gente quer ver em primeira mão. Perfeito. Ela vai se alimentar, ela vai pegar as informações que o teu atendente respondeu, vai mandar para ti como gestor aprovar se isso pode ser alimentado e ela vai colocar direto na base de conhecimento no lugar certo. Legal. Então isso vai trazer com que normalmente o atendente não tem esse incentivo, ele não entende às vezes, né, que ele precisa, tô perdendo o meu emprego, isso não existe, porque ele realmente tem que ter o 20% utilizado naquilo que realmente importa, como a gente falou. Então a gente está pensando nisso, em tirar essas coisas que não tem por que ser um humano e dar autonomia para vocês treinarem e cada vez mais aumentar essa retenção da IA. Perfeito. Então, um spoiler aí. Contem com a gente, a parceria da Reserva com a New Byte, ela começou no passado, eu acho, né? Sim, no passado, final do ano. Mas eu acho que a tendência para o futuro, cada vez mais a gente explorar esse vínculo, essa parceria, a gente crescer juntos aí. Show de bola. Muito obrigado e, bom, desejo que a gente tenha aí vários episódios aí de New Byte, reserva de várias frentes. Então, seja muito bem-vindo sempre e muito obrigado pelo teu tempo, a gente poder conversar um pouquinho aqui. Imagina. Eu agradeço, espero que a gente de repente faça um 2.0, né, uma segunda versão. Com certeza. Eu acho que foi bom, assim, realmente para a gente ter conhecido um pouco do produto um do outro. E na troca, a New Byte precisa entender os produtos do mercado como um todo e falando com os players para entender quais são os problemas, quais são as dores deles e fazer um produto mais bem adaptado que consiga ser uma solução. Então, eu agradeço realmente pela oportunidade de novo. Espero que a gente consiga explorar isso mais vezes. Show de bola. Valeu. Heitor.